Olá, meus amigos, boa noite a todos. Quanta alegria! Mais uma vez nós estamos reunidos para estudarmos a obra há 2000 anos. Hoje, 22 de fevereiro de 2021, e vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 2, intitulado Sombras e Núpcias. Nós já aproveitamos esse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre por excelência, e agradecermos infinitamente essa oportunidade que nos é oferecida de mais uma vez estarmos aqui para estudarmos a obra e aprendermos com os personagens. Muito obrigada, divino amigo, e nós lhe pedimos encarecidamente que a espiritualidade amiga, mais uma vez, possa nos conduzir e nos inspirar, e que nós possamos, Senhor, aprender, tirar as lições necessárias para que possamos nos tornarmos pessoas melhores. Graça te damos, Senhor, e é em teu nome que aqui nós nos encontramos. Que assim seja. Então vamos lá, gente. Finalizamos a primeira parte, estamos na segunda parte e estamos no capítulo 2 da segunda parte. O nosso estudo da semana passada, nós conseguimos finalizar o capítulo que retratava a desencarnação de Flamínio. Então, nós podemos, num estudo anterior, rever novamente que o Flamínio, ele comentou aquele sonho em que ele estava ao lado do senador naquela revolução de Catilina. E era interessante porque ele tinha uma função, ele queria derrubar a República Romana. O senhor Flamínio, ele se viu junto nessa traição política, e nós ali, ele retratou que ele via cegar os seus inimigos políticos e ele ficava assistindo. Isso foi muito doloroso. Então ele contou todo esse sonho que ele, o Flamínio, teve, contou para o senador. O senador disse que tentou tirar por menos, que ele não se entregasse a esse tipo de situação. E é interessante que ele diz assim, que ele realmente estava acreditando nas lições dadas tanto pelos gregos quanto pelos egípcios. Que você vê que a palavra reencarnação foi ensinada, foi criada por Allan Kardec. A palavra reencarnação foi criada por Kardec. Mas o fenômeno já se falava na Grécia e no Egito, nós sabemos disso, né? Então ele comentou. Agora vocês lembram o conselho que Flamínio deu lá atrás, no ano, quando eles foram para a Palestina, e que Flamínio pediu que ele fosse bastante severo, duro, né, se houvesse qualquer tipo de situação. E o senador acatou, que foi aquela situação delicada com o André, né, na verdade o filho do André, que acabou jogando aquela, não sabe, foi uma pedra que surgiu e ele estava ali, acabou sendo preso, e ele foi muito cruel. E da mesma forma, a Calpurnia deu um conselho à Lívia para que ela não se misturasse com o povo, com as crendices. E a Lívia não atendeu o pedido de Calpurnia. Eu achei muito interessante, eu estava recordando, eu disse, pois então, né? O senador atendeu 100% a orientação do amigo. A Lívia não atendeu 100% a colocação de Calpurnia e acabou realmente se entregando às lições do nosso Senhor Jesus. Mas vamos lá então. Nós tivemos o momento da morte de Flamínio, que foi muito dolorosa, mas foi tão interessante, eu achei assim a lucidez do senhor Flamínio. Ele falou dos filhos, falou da ideia do casamento, ele explicou os papéis, todos os documentos onde estava para o senador, porque afinal de contas foi ele que ficou tomando conta de toda essa parte financeira mesmo, administrativa do amigo. Ele conseguiu explicar tudo. E o mais interessante, outra coisa que eu gostaria também de conversar com vocês sobre o capítulo passado, foi no momento da desencarnação do senhor Flamínio, a Lívia pôs-se a orar, vocês lembram disso? E quem foi que ela viu? O próprio Simeão presente,
auxiliando nesse processo da desencarnação do seu Flamínio. Aí eu fiquei pensando, sabe, gente, olha, o seu Simeão não tinha nenhum vínculo aparente, né, com o senhor Flamínio, mas ele tinha tudo a ver com a amiga que estava solicitando ajuda para um amigo. Então, em verdade, Simeão estava ali ajudando o seu Flamínio a pedido de Lívia. E eu achei tão interessante que aí a gente vê novamente a lição do nosso Senhor Jesus, quando nos diz: angariais, né, granjeais amigos. Isso está anotado em Lucas capítulo 16, o versículo 9. E eu fiquei pensando, puxa vida, olha só, gente, o seu Flamínio está recebendo a assistência de Simeão por conta dessa amiga. E essa amiga está intercedendo por esse amigo, e um outro amigo, que é o seu Simeão, está vindo auxiliar. Então, fica aí a nossa granjeais ou angariais amigo. Então, vamos ver agora, entrando no capítulo 2, sombras e núpcias. Vamos vendo aqui, lembra que eles retornaram para Roma no ano de 46, né? Primavera-verão de 46. Então, vamos ver aqui como foi o funeral do senhor Flamínio. As cerimônias fúnebres de Flamínio compareceram numerosos afeiçoados do extinto, além das muitas representações sociais e políticas de todas as organizações a que radicara o seu nome digno e ilustre. Entre tantos elementos, não podia faltar a figura do pretor Salvio Lentulus. Lembra, gente, quem é? O tio do senador. Então, vamos lá. Não podia faltar a figura do pretor Salvio Lentulus, que, nas homenagens póstumas, se fez acompanhar da mulher e da filha, que fizeram possível por bem representar o teatro de suas fingidas mágoas pela morte do grande senador, junto de Calpurnia, que se debulhava nas lágrimas dos seus mais dolorosos sentimentos. Ali mesmo, no Palácio dos Severos, encontravam-se os membros da família Lentulus, com a evidente aversão de Públio pela presença da esposa do tio, enquanto as senhoras trocavam impressões dolorosas na afetada etiqueta das trivialidades sociais. É sempre bom lembrar que foi Fúvia que pegou nos braços do senador naquele ano de 33 e levou o senador até uma janela para que o senador visse a Lívia saindo daquela sala aonde o senhor Pilatos recebia as suas visitas íntimas. Então, essa é uma cena que rasgou, vou dizer o termo assim, destruiu o coração do senador, e ele sabe que ela, a Fúvia, sabe que foi responsável por tudo. Mas vamos lá. Então, olhar para a Fúvia é rever aquela cena. Fúvia e Aurélia notaram com profundo desagrado a expressão carinhosa de Plínio Severus para com a Flávia Lentúlia, a quem distinguia com especial atenção nas solenidades fúnebres, como a demonstrar as preferências do seu coração. Então, Fúvia, esposa do senhor Salvio, Aurélia, filha do casal. Imagina, hein, gente? Vamos ver, vamos lá. Eis porque, daí a algum tempo, vamos encontrar mãe e filha em palestra animada sobre o assunto, na intimidade do lar, dando a entender a mesquinhez de seus sentimentos, embora os cabelos brancos infundissem veneração na fronte materna, que, apesar disso, não se deixava vencer pelos argumentos da experiência e da idade. Então, apesar da idade, apesar dos cabelos brancos, a gente percebe
que não houve absolutamente em Fúvia uma maturidade, porque é isso que a gente tem que entender. Às vezes a criatura vai avançando a idade biológica, mas não avança espiritualmente. Apesar dos anos terem passado, a nossa Fúvia continua tão fútil quanto o tempo do ano de 33. Então vamos ver aqui essa relação entre mãe e filha. E eu terei que fazer as duas vozes, porque vocês sabem que nós estamos gravando em casa por conta do que temos vivido no nosso país, né? Vamos lá ver então, eu vou tentar aqui fazer as duas vozes, tá? Tenham paciência com a tia. Então vai ser um diálogo entre a mãe e a filha. Eu também, exclamava Fúvia maliciosamente, respondendo a uma interpelação da filha. Muito me surpreendi com as atitudes de Plínio, por julgá-lo um rapaz cuidadoso do cumprimento de seus deveres. Mas não me interessei pelos modos de Flávia, porquanto sempre achei que os filhos têm de herdar fatalmente as qualidades dos pais e, mais particularmente no caso presente, quando a herança é materna, com mais bases de certeza irrefutável para o nosso julgamento. É interessante, né, gente? Porque a gente acaba julgando o outro por aquilo que a gente carrega dentro de si. Ela está julgando a Flávia, fazendo uma comparação em relação à Lívia. Porque lembra, olha, gente, é tão absurdo, porque a Fúvia era cunhada de Pilatos. Cunhada. A esposa de Pilatos é irmã de Fúvia. E ela, Fúvia, era amante de Pilatos. E se acha no direito de julgar a atitude de Lívia. Porque na cabeça dela, como ela viu a Lívia saindo daquela sala, na cabeça dela, Lívia realmente tinha um caso com Pilatos. E ainda assim, lembra que ela ficou com muitos ciúmes, muita inveja, porque ela poderia ser amante, só ela, mas a Lívia não poderia, né, na cabeça desse ser doente. Então aqui ela se coloca na condição de julgar. Com que moral? Mas assim são os humanos. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então aqui ela já jogou um veneno. Aí diz a filha, mãe, queres dizer então que conheces a conduta de Lívia a esse ponto? Perguntou a Aurélia com bastante interesse. Nem duvides que seja de outra forma. E a imaginação caluniosa de Fúvia passou a satisfazer a curiosidade da filha com os fatos mais mentirosos e terríveis sobre a esposa do senador, quando de sua permanência na Palestina, comentados pelas expressões de ironia e de desprezo da jovem, dominada pelos mais acerbos ciúmes, terminando a narrativa nestes termos. Somente tua tia Cláudia poderia contar-te, literalmente, o que sofremos em face do crime dessa mulher que hoje vemos tão simples e tão retraída, como se não conhecesse as experiências mais fortes deste mundo. Não podemos esquecer que nos encontramos diante de pessoas tão poderosas na política como na astúcia. O sobrinho de teu pai, além de marido profundamente infeliz, é um homem público, orgulhoso e malvado. Não me consta houvesse ele corrigido a esposa descriteriosa e infiel. Depois de haver verificado com os próprios olhos a sua traição conjugal, mas bastou que ela o fizesse sofrer com as suas deslealdades para que todos nós, os romanos que nos encontrávamos na Judéia, pagássemos o fato com mais horríveis tributos de sofrimentos.
Possuímos um grande amigo na pessoa do lictor Sulpício Tarquínios, que foi assassinado barbaramente em Samaria, em trágicas circunstâncias, sem que alguém até hoje pudesse identificar seus matadores, para o merecido castigo. Nossa família, que tinha interesses vultosos em Jerusalém, foi obrigada a voltar precipitadamente para Roma com graves prejuízos financeiros de teu pai e, por último, prosseguia a palavra venenosa da caluniadora, o grande coração do meu cunhado, Pôncio, sucumbiu sob as provações mais injuriosas e mais rudes. Destituído do governo provincial e atormentado pelas mais duras humilhações, foi banido para as Galhas, suicidando-se em Viena, em penosas circunstâncias, acarretando-nos inextinguível desgosto. Gente, olha só a leitura da criatura. Ok, teve dedo do senador? Teve, mas olha lá, vamos avaliar. Primeiro ela fala da morte de Sulpício Tarquínios. Ela diz que não sabe. Nós bem sabemos que Sulpício Tarquínios pegou uma autorização do Pilatos, foi para Samaria porque ele queria possuir Ana. Vocês lembram disso? Ao chegar lá, ele agrediu o nosso querido Simeão, tio da nossa querida Ana. Lembram disso? E chicoteou tanto o senhorzinho que a cruz que havia ali acabou caindo sobre o próprio Sulpício e esfacelou o crânio dele. Vocês lembram disso? Só que ele era um romano. Então, o que o senador tem a ver com isso? Absolutamente nada. Agora, o pedido realmente da saída, a transferência do tio, isso ele realmente fez, porque ele não suportava mais a presença, uma vez que ele teria que permanecer na Palestina por conta do desaparecimento do filho. Em relação a Pilatos, é porque começou verdadeiramente, como ele ficou ali na Palestina, várias pessoas começaram a fazer denúncias mostrando o abuso do poder e de poder do senhor Pilatos. Fora a vida dele, que era altamente desregrada. Então foram tantas denúncias que ele, como senador romano, acabou escrevendo, fez todo um relatório. E aí ele acabou realmente, o governador, sendo destituído do cargo. E como bem conta aqui, Pilatos acabou cometendo suicídio em Viena, porque ele foi banido. Olha lá que situação. Então, na cabeça da Fúvia, toda a responsabilidade é do senador. Mas de uma cabeça doente, o que a gente pode esperar? Lucidez? Em hipótese alguma. Né? Então, vamos lá. Em face dos martírios suportados por Cláudia, em virtude da nefasta influência dessa mulher, não me surpreendo, portanto, com as atitudes da filha, procurando roubar-te o noivo futuroso. Urge, mamãe, trabalharmos para que tal não aconteça, minha mãe, replicou a moça sob forte impressão dos seus nervos vibrantes, né? Já não posso viver sem ele, sem a sua companhia. Seus beijos me ajudam a viver no torvelinho das nossas preocupações de cada dia. Gente, a gente observa aqui na atitude da filha algo chamado paixão. Olha o que ela diz. Já não posso viver sem ele. Já não posso viver sem a sua companhia. E ela diz, seus beijos me ajudam a viver no torvelinho das nossas preocupações de cada dia. Então a gente percebe aqui, gente, esse comportamento, esse sentimento da filha, é o que a gente vai chamar de paixão. Então, às vezes a gente diz assim, eu estou sofrendo por amor. Não, você não está sofrendo por amor, você está sofrendo pelo apego. O amor é um sentimento nobre, logo ele não traz dor. A paixão, sim. O apego, sim. Então, quem quiser se aprofundar, o estudo do livro Nosso Lar, o capítulo que retrata o umbral, nós fizemos uma abordagem muito boa em relação à paixão.
Então, quando você tiver um tempinho, vá lá no nosso canal, entra no nosso lar e pega o capítulo que retrata o umbral. Nós pegamos o material não só do livro, como também do Livro dos Espíritos. E a gente vai entender bem esse comportamento aqui, desse sentimento, vou usar esse termo, dessas sensações da menina Aurélia. Fúvia ergueu então os olhos, como a examinar melhor a ansiedade que se estampara na fisionomia da filha, redarguindo com ar inteligente e malicioso. Mas tu te vens entregando a Plínio dessa maneira? A jovem, todavia, tremendo de cólera, recebeu a indireta dentro dos infelizes princípios educativos a que obedecia desde o berço, exclamando em fúria. Porque, gente, o que pode esperar de uma educação da Fúvia? Criar uma filha nobre, pautada na moral? Que moral? Como é que eu posso ensinar algo que eu não tenho? Nós sabemos que educação é exemplo. Então, que exemplo? Qual a conduta moral de Fúvia para passar para a filha? Qual, gente? Não tem. Absolutamente não tem. Então, a Aurélia é, em verdade, o retrato vivo da mãe, da Fúvia. Vamos lá, então. Então, a Fúvia ficou surpreendida. Então, ela disse assim, tu vens te entregando a Plínio dessa maneira? A jovem, todavia, tremendo de cólera, recebeu a indireta dentro dos infelizes princípios educativos a que obedecia desde o berço, exclamando em fúria. Que penses, então? Que fazemos indo às festas e aos circos? Porventura serei eu diferente das outras moças do meu tempo? Então, olha como uma filha responde para a mãe. Vamos lá. E, aumentando a voz, como alguém que necessitasse defender-se, pronunciando uma acusação contra o acusador, desatou em considerações inconvenientes por meio de termos asquerosos, rematando. Olha o que a filha fala para a mãe. E tu, mãe, não tens igualmente? Fúvia, porém, de um salto, colou-se ao corpo da filha numa atitude azeda e severa, exclamando com fria serenidade. Cala-te, nem mais uma palavra, pois que não era meu propósito acalentar uma víbora no próprio seio. Compreendendo, porém, que a situação podia tornar-se mais penosa em virtude das suas grandes culpas, como mãe, como esposa e na qualidade de mulher, exclamou com voz quase melíflua, como a dar uma triste lição à própria filha. Ora esta, Aurélia, não te aborreças. Se falei desse modo, foi para te insinuar que não podemos cativar um homem para as nossas garantias femininas no matrimônio, dando-lhe tudo de uma só vez. Um homem nervoso e galanteador, qual o filho de Flamínio, conquista-se por etapas, fazendo-lhe poucas concessões e muitos carinhos. Olha o conselho da mãe. Bem sabes que o primeiro problema da vida de uma mulher da nossa época se resume, antes de tudo, na obtenção de um marido, porque os tempos são maus e não podemos dispensar a sombra de uma árvore que nos abrigue de surpresas penosas entre as asperezas do caminho. É necessário arrumar um fofo para bancar. Resumindo, é isso que ela disse. Vamos ver a menina. É verdade, mãe, respondeu a jovem totalmente modificada, né? Mercê daquelas astuciosas ponderações. Vamos ver. O que me dizes é realidade. E já que são tão grandes as tuas experiências, que me sugeres para a realização dos meus desejos? Antes de tudo, retornou Fúvia perversamente, devemos recorrer aos argumentos do ciúme, que são sempre muito fortes.
Quando existe um interesse mais ou menos sincero de conseguir alguma coisa em assuntos de amor. E já que te entregastes tanto ao filho de Flamínio, vê se aproveitas as primeiras festas do circo, provocando-lhe impulsos de inveja e despeito. Não tem sido escortejada pelo protegido do questor Britânicos? Emiliano, mãe? Perguntou a moça interessada. Sim, minha filha, Emiliano. Trata-se igualmente de um bom partido, pois o seu futuro nas classes militares parece de ótimas perspectivas. Procura seduzir-lhe a atenção diante de Plínio, de modo a fazermos todo o possível por conseguir-te o descendente dos severos, que, afinal, é o partido mais vantajoso de quantos apareçam. Mas, mãe, e se o plano falhar para nosso desgosto? Resta-nos recorrer às ciências de Araxes, com os seus ungüentos e artes mágicas. Pesado silêncio fizera-se entre ambas, no exame daquela perspectiva de recorrer, mais tarde, às forças tenebrosas de um dos mais célebres feiticeiros da sociedade de então. Gente, olha que perversidade. Se não resolver fazendo ciúmes, vão procurar um feiticeiro, Araxes. Dias se passaram sobre dias. Porém, o filho mais moço de Flamínio não voltou a cortejar a filha do pretor Salvio Lentulus. E, quando, daí a algum tempo, voltou a frequentar os circos festivos e ruidosos, não teve grande surpresa encontrando, na intimidade de Emiliano Lúcio, aquela a quem se sentia ligada tão somente pelos laços frágeis e artificiais da sensualidade e dos hábitos viciosos do tempo. Olha só. A Aurélia, todavia, não se conformava intimamente com o abandono a que fora votada, planejando a melhor maneira de exercer oportunamente sua vingança, porque Plínio, ante as vibrações cariciosas do amor de Flávia Lentúlia, parecia um homem inteiramente modificado. Afastara-se espontaneamente das bacanais comuns da época. Gente, vamos lá rapidamente. Bacanal era uma festa em honra a Baco, deus Baco, que seria o inventor mitológico do vinho, né? Seria o deus do vinho e o deus dos prazeres. Então, imagina o que não acontecia nessas festas ao deus Baco. Então vamos lá. Olha o que aconteceu com o jovem Plínio. Afastara-se espontaneamente das bacanais comuns da época, fugindo igualmente dos companheiros antigos que o arrastavam ao torvelinho de todos os vícios e leviandades. Parecia mesmo que uma força nova o guiava agora para a vida, talhando-lhe de novo o coração para os ambientes cariciosos e lúcidos da família. Então, olha aí, o Plínio deu uma boa melhorada. Lembra que esse menino era danado e era uma das preocupações do pai dele, do seu Flamínio. No Palácio dos Lentulus, a vida transcorria com relativa tranquilidade. Calpurnia passava ali os primeiros meses, depois do falecimento do marido, em companhia dos filhos, enquanto Plínio e Flávia teciam seu romance de esperança e de amor, nas luzes da mocidade, sob a bênção dos deuses, de quem não se esqueciam, na culminância radiosa de sua doce afeição. Então a gente vai ver que a Calpurnia com seus 2 filhos ficaram no palácio da família Lentulus, por conta da desencarnação do esposo, né? Vamos lá ver. Aliando-se das inquietações da época, Plínio recolhia-se sempre que possível aos seus aposentos no Palácio do Aventino, entregando-se à pintura ou à escultura, em que era exímio, modelando em preciosos mármores belos exemplos de Vênus
e de Apolo. Vamos lá, gente. Vênus, a deusa do amor, e Apolo, deus da beleza, da perfeição, da harmonia, do equilíbrio e da razão. Olha lá os dois, né? Plínio recolhia-se sempre que possível aos seus aposentos no Palácio do Aventino, entregando-se à pintura ou à escultura. E modelava, né, preciosos mármores, belos exemplares de Vênus e de Apolo, que eram dados a Flávia como recordação do seu intenso amor. Ela, por sua vez, compunha delicadas joias poéticas, musicadas na lira por suas próprias mãos, oferecendo as flores da alma ao noivo idolatrado, em cujo espírito generoso colocara os mais belos sonhos do coração. Apenas uma pessoa não tolerava aquele formoso encontro de duas almas gêmeas. Gente, almas gêmeas, o Emmanuel sempre toca nesse assunto, né? Mas que fique bem claro, quando ele toca o assunto almas gêmeas, a gente tem que entender o conceito. Em um livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os Espíritos, dentro do conceito alma gêmea, seria Deus teria feito uma alma destinada a outra alma. Então, dentro desse conceito, realmente não existe alma gêmea. Deus não criou uma alma destinada a outra. A pessoa só será feliz se encontrar a sua cara metade. Então, dentro desse conceito, não existe almas gêmeas, ok? Aqui, em verdade, ele vai explicar isso no livro Consolador. Almas gêmeas aqui é aquelas duas almas que, ao decorrer das suas encarnações, desenvolveram o sentimento do amor. Então, esse sentimento da Flávia para o Plínio não começou nessa encarnação, é isso que o nosso querido Emmanuel quer falar. Esse sentimento já vem de outras encarnações. Por exemplo, da mesma forma, o carinho que ele tem pelo Severus, o seu Flamínio. E o que a gente percebe? Eles não viveram naquele período da Revolução de Catilina? Eram amigos, então essa amizade é antiga. E o sentimento, o amor de Plínio com a menina também já é antigo, com Flávia. Então, esse é o encontro de duas almas gêmeas que se amam, que se gostam, que conquistaram, que construíram esse sentimento. Então, não é Deus predestinando duas almas, não. São essas almas, ao longo das reencarnações, despertar o sentimento e, ao se reencontrar, é uma alegria enorme, tá bom? Então, vamos ver aí. Quem era essa pessoa que não estava muito bem? Essa pessoa era Agripa, o irmão mais velho de Plínio. Lembra, gente? Porque ele se apaixonou pela Flavinha. Então, desde o instante em que vira a filha do senador no porto de Ostia, pensou haver encontrado a futura esposa. Supunha-se o único candidato ao coração daquela jovem romana, enigmática e inteligente, em cujas faces coradas brincava sempre um sorriso de bondade superior. Como se a Palestina lhe houvesse imposto uma beleza nova, cheia de misteriosos e singulares atrativos. Mas, à vista dos projetos de casamento do irmão com Flávia, seus planos haviam fracassado totalmente. Debalde, ou seja, em vão, presumira haver encontrado a mulher dos seus sonhos, porque a ternura, os caprichos dela pertenciam ao irmão unicamente. Foi por esse motivo que, de par com o retraimento de Plínio Severus dentro do lar, para a organização de seus projetos futuros, Agripa se desviara para uma longa série de atos impensados, acentuando cada vez mais a feição extravagante da sua personalidade, preferindo as companhias mais nocivas e os ambientes mais viciosos. Olha aí a fuga dele. No curso dos seus desvios numerosos, adoecera gravemente, inspirando cuidados à sua mãe, que se desvelava pelos filhos com o mesmo carinho de sempre.
Vamos encontrá-lo, desse modo, por uma bela tarde romana, no mesmo terraço onde vimos Públio Lentulus em amargas meditações nas primeiras páginas deste livro, que é quando começa o livro, a conversa entre ele e o grande amigo Flamínio. Virações cariciosas, né? Ventos frescos, né? Refrescavam o crepúsculo, ainda saturado dos clarões do sol formoso e quente. A seu lado, Calpurnia examinava algumas peças de lã, deitando-lhe olhares afetuosos. Em dado momento, a veneranda senhora dirige-lhe a palavra nestes termos. Cenas do próximo capítulo. Vamos estudar esse diálogo entre mãe e filho no nosso próximo estudo. Hoje vamos repensar e pensar nessa responsabilidade dos pais para com a educação dos filhos. É aquilo que a gente sempre reflete. Imagina você ter como pai e como mãe espíritos superiores, a probabilidade de uma educação moral, de uma educação excelente é muito grande, porque teríamos assim duas almas nobres educando, e o processo da educação, ela é exemplo. Eu digo que nós temos um período muito forte para ajudar nesse processo da educação, que é a infância, principalmente até os seus 7 anos de idade. Esse é um período, nossa, que a gente pode fazer grande mudança, mas como fazer mudança moral se eu não conseguir fazer em mim mesmo? Então a gente percebe no relacionamento da Fúvia e da Aurélia duas almas, dois espíritos com plena afinidade uma para com a outra. Porque às vezes acontece, gente, de você ter uma mãe ou um pai que não tem lá a sua conduta moral, mas de repente a misericórdia manda um filho super evoluído. A vida do pai, a vida da mãe não muda, porque lembra, uma vez a gente conquistando, tendo conquistado uma conduta moral, a gente não perde, não perde. Então, às vezes a gente percebe filhos que são bem mais evoluídos moralmente do que os pais. Mas a massa realmente, o maior grupo, são de pessoas que são grupos de afinidades. Então, a responsabilidade é nossa como pai, é nossa como mãe. Então, que possamos repensar bastante e nos esforçarmos. Se nós somos pai ou se somos mãe, temos assim o desejo de viver a experiência da maternidade, da paternidade, que nós possamos fazer um esforço muito grande para sermos bons exemplos. Então, gente, agradecemos infinitamente ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, e até o nosso próximo encontro, o nosso próximo estudo da obra Há 2000 anos.